Graças a Deus, o pastor Altair está em viagem, então eu estou com a incumbência nessa noite de trazer a você, igreja, uma palavra da parte do Senhor. Ô Dani, se você conseguir botar aquela imagem, pode colocar, tá bom? Imagem que vai ser, na verdade, tema da nossa ministração nesta noite. E o tema dessa noite é um tema até bem um pouco difícil de lembrar, mas talvez você consiga. Vamos fazer um treino aqui agora. O nome dessa ministração, o tema é Coelho é de Deus. Fala aí, coelho é de Deus, mas não tira o pecado do mundo. Então o tema dessa noite não poderia ser diferente do que a Páscoa. Não é? Nós tivemos aqui tudo hoje lembrando a Páscoa. Você viu a cruz, ainda está aqui, fizemos uma réplica da cruz. Os irmãos do coral cantaram a respeito da Páscoa, de tudo o que aconteceu ali na cruz e depois da cruz. As irmãs da dança também cantaram aqui, dançaram um louvor que fala sobre a morte e sobre a ressurreição do nosso Senhor. Então não há um outro tema sobre o qual nós possamos falar nessa noite mais apropriado do que a Páscoa. E eu, quando li João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, lá, se você abrir, está escrito isso, né? Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E eu tenho pensado bastante a respeito deste tema já há alguns dias, né? Porque, infelizmente, há algumas figuras que têm sido sobrepostas a Jesus. Há algumas figuras que têm tentado ao longo da história ser colocadas em lugar do nome de Jesus. E uma dessas figuras é o coelho. E eu quero dizer para os irmãos, eu acho o coelho até bonitinho. Inclusive já tive um coelho na minha casa. Um dia, a minha casa na verdade se tornou quase que um mini zoológico. Por quê? Porque alguém levou uma tartaruga para casa, né? Uma tartaruga. Alguém disse que era cágado, mas não gosto de falar esse nome, né? Era uma tartaruga. Era uma tartaruga. Aí de repente alguém levou um cachorrinho. Aí somou-se a tartaruga um cachorrinho. De repente minha filha fez lá um trabalho na escola, alguma coisa assim, ciências, feira de ciências, levaram naquela feira um coelho e ela adotou o coelho no final da feira. Levou o coelho para casa. A minha esposa, depois que faleceu a mãe dela, a mãe deixou um papagaio. E esse papagaio também foi para minha casa. Aí eu cheguei um dia que eu estava lá na porta de casa e eu tive uma ideia. Eu falei, acho que eu vou fazer o seguinte: todo mundo que vier me visitar agora vai pagar um ingresso para entrar em casa. Porque afinal, eu tenho um mini zoológico na minha casa. Não é verdade? Então eu tive um coelho. E depois o coelho a gente deu um jeito nele, ele sumiu. Não sei o que aconteceu, mas acho que ele foi embora. Não gostou muito da nossa casa, não. Agora, o coelho, o que é que tem a ver o coelho, meu irmão, minha irmã, e a Páscoa? Talvez você já tenha se perguntado algum dia, mas o que tem a ver coelho com Páscoa? Porque se você leu a Bíblia alguma vez, e a Bíblia começa lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis quer dizer início, né? O nome Gênesis é princípio, começo, Gênesis. Em seguida, ao livro de Gênesis, vem o livro de Êxodo, que fala sobre a Páscoa. Mas talvez você não tenha tido a curiosidade de pesquisar na Bíblia a respeito da Páscoa. Então nessa noite nós vamos falar um pouquinho. Eu pretendo ser breve, são 7h31. Vamos ver se até às 8 a gente consegue concluir, tá bom? O coelho e a Páscoa. Qual a origem
desse negócio do coelho com a Páscoa. No antigo Egito, lá no Egito antigo, o coelho simbolizava a fertilidade e esperança de vida. Então esse negócio do coelho, né, apareceu lá no Egito, e o Egito, você sabe, né, tinha muito simbolismo, muitos deuses. É Deus para tudo que tinha lá. É Deus da água, Deus da chuva, Deus da vegetação, Deus da fartura, enfim. E você percebe justamente isso no livro de Êxodo, quando Deus combate, o nosso Deus combate todos aqueles deuses, né, através das pragas que o Senhor mandou. Cada uma daquelas pragas tinha o objetivo de aniquilar um dos deuses do Egito. Então, eram tantos os deuses, e o coelho, eu acho que até em algum momento se tornou, se não um deus, um símbolo mesmo lá naquele país, né, naquela terra, e ele simbolizava a fertilidade. Nós sabemos, o coelho realmente ele se multiplica com rapidez, né? E ele passou então a ser lembrado, utilizado, mas lá no Egito. Agora, como é que chegou até nós o coelho e depois os ovos de Páscoa? E eu, na minha ignorância, né, eu ficava me perguntando, mas caramba, coelho bota ovo? Já se perguntou alguma vez se coelho bota ovo? Não bota, né, irmã? Aí eu falei, mas o que tem a ver o ovo com o coelho, gente? E eu fiquei curioso, falei, eu preciso entender esse negócio, porque, queira ou não, quando chega a Páscoa, no que é que o mundo pensa? Ovo e coelho. Não é verdade? Quem já ganhou o seu ovo hoje aqui? Vamos ver. Ergue a mão. Pode falar, irmão, não precisa ficar com vergonha, não é pecado, não. Não é pecado ganhar ovo de chocolate. Inclusive, eu também não ganhei ainda. Dá tempo, tá? Se você quiser fazer uma oferta, né? Eu estou aqui, chateado, porque eu não ganhei meu ovinho de chocolate hoje, né? Eu fui até o shopping com a minha esposa, achei que a gente ia passear por lá, e ela ia ver um ovo, eu vou comprar o ovo de Páscoa para o meu maridinho. Que nada, nem lembrou, né? Então, não é pecado, mas nós precisamos entender, né, a origem disso aí. O que é a Páscoa? E por que o coelho? Por que o ovo de chocolate? Né? Então eu fui pesquisar. Na Europa, olha lá, Europa, é um lugar bem distante daqui, as pessoas costumavam trocar ovos, mas de aves, preferencialmente de galinha. As pessoas trocavam ovos uma com a outra. Aí chegava lá, Raquel, aqui Raquel, um ovo, dava para Raquel, e a Raquel me dava um ovo, né? Trocavam ovos assim. E qual era o significado lá na Europa? O significado era o seguinte, é que eles estavam celebrando o equinócio. Fala aí, equinócio. Quem é esse camarada? Aí achei bonito o nome, porque assim, hoje eu já não posso mais ter filho, já sou avô, né? Mas eu fico pensando, no dia que nascer o meu netinho, que eu tenho 2 netinhas, quando nascer o netinho, um nome, equinócio. Achei bonito esse nome, viu, Mariana? Se você me trouxer um netinho, pode colocar esse nome, equinócio. O que é esse tal do equinócio que a Europa celebrava trocando ovos, né? O equinócio era a passagem. Foi difícil traduzir essa, né? Ou não? Foi complicado. Equinócio, né? Então o equinócio era a celebração do fim do inverno. Terminava o inverno, começava o quê? A primavera. Então, para celebrar o início da primavera e a ida do inverno, eles trocavam ovos uns com os outros. E por que trocavam? Era um sinal de mudança. Da mesma forma como o Egito celebrava lá com o coelho, os ovos representavam na Europa, lá naqueles locais, naqueles países da Europa, um novo momento, uma oportunidade, um novo tempo. E os ovos tinham esse significado. Eu acho até natural comemorar a ida do inverno e a chegada da primavera, porque o frio, aqui no Brasil nós pensamos que nós temos frio, mas nós não temos frio aqui no Brasil, né? No Brasil é super quente. Eu estive uma vez a trabalho num país colado na Rússia, chamado Finlândia, né? É bem no fim lá, né?
Então a Finlândia é colada na Rússia assim. Irmãos, eu quase morri ali, porque todo lugar onde você ia era gelado, era congelado, era neve, era pedra de gelo, era tudo era gelo. E eu fico imaginando, as pessoas não se conheciam, elas não conseguiam saber quem é que estava atrás daquela máscara, porque todo mundo andava de máscara o dia inteiro em todos os lugares. Só sabia quem era a pessoa quando ela entrava na empresa para trabalhar, tirava a máscara. Na empresa era quentinho e tal, mas assim, as pessoas circulando na rua, ninguém se conhece, ninguém conversa, porque é terrível o frio. Bom, então eu imagino, falo, olha, realmente tinha que se celebrar a ida do inverno e a chegada da primavera, porque começa, né, a haver um tempo melhor, mais gostoso, mais quentinho, né? Muito embora eu também tenha dificuldade com o calor, mas quando está muito quente, a gente liga o ar-condicionado e dá uma melhorada, né? Então, olha, o coelho, falamos sobre o coelho lá no Antigo Egito, falamos agora dos ovos, que tem lá origem lá no equinócio, na Europa como um todo, e essa tradição dos ovos, da troca de ovos, veio para a América no século 17. 1600 tralalá, 1700 e alguma coisa ali, né? No século 17, você ainda não tinha nascido, eu quero acreditar nisso, né? Acho que você não tinha nascido ainda, e essa tradição veio para a América. E no Brasil, ela veio especificamente para a região sul do Brasil, onde nós temos ali muitos alemães, muito povo europeu, né? Para quem já foi lá para o Rio Grande do Sul, Paraná, aquela região sul do Brasil, Santa Catarina, você vê que realmente tem muita gente da Europa que está morando ali, que constituiu família nesse lugar. Bom, agora, e os ovos de chocolate? Nós entendemos dos ovos lá da Europa, vimos que o coelho lá do Egito, que os alemães vieram para o Brasil no século XVII, trouxeram essa tradição da troca dos ovos aqui para o Rio Grande do Sul, mas e o ovo de chocolate? E o ovo de chocolate é o seguinte, os franceses, como eram também da Europa, como são da Europa, também trocavam ovos de galinha, de outras aves lá, mas eles tiveram a ideia, puxa vida, por que não trocar então ovos de galinha e fazer ovos de chocolate, mais agradáveis? E o francês então é quem criou esse ovo de chocolate e, né, deu vamos dizer, uma melhorada nessa tradição de troca de ovos. Então continuaram trocando ovos, mas agora ovos de chocolate. E aí eu continuei, entendi, ok, aí realmente tem uma origem lá na Europa, um pezinho lá no Egito, aí passou pela França, chegou até o Brasil. E o coelho tornou-se símbolo dessa tradição. Agora, o coelho, na verdade, meu irmão, é símbolo de uma tradição vazia. Uma tradição vazia, que não fomos nem nós que estabelecemos como tradição. Nós importamos uma tradição, fazemos uso dessa tradição, passamos a tradição adiante. Que tradição é isso? Você, né, levar adiante, através das gerações, né, um ato, um simbolismo. Então nós fazemos isso, nós recebemos, adaptamos isso de certa maneira e estamos passando adiante essa tradição. E eu não sei se você se assusta, mas eu me assusto. Porque, como eu disse, eu não tenho nada contra o coelhinho, nada contra o ovo de Páscoa. Inclusive, se você quiser me dar um ovo, já falei, eu estou aqui à disposição para receber, desde que seja um de 1 quilo, pelo menos, né? Agora, o que é, meu irmão e minha irmã, que tem a ver a cruz com o coelho? O que é que tem a ver a Páscoa com o ovo? Não tem nada a ver. Nada. Nada a ver. Então nós precisamos entender o porquê das coisas. Então isso não é pecado, você dá ovos de Páscoa, um chocolate para ninguém receber, mas nós precisamos, como cristãos, entender a origem daquilo que o porquê que nós fazemos algumas coisas, né? Porque nós temos que perguntar e entender essa realidade. O coelho é símbolo de uma tradição vazia, mas o cordeiro é símbolo de vida eterna.
E se nós olharmos para a Bíblia, que nós vamos ler daqui a pouco, quando é que a Páscoa foi estabelecida, nós vamos perceber que não foi um coelho que foi sacrificado lá no livro de Êxodo, que foi um cordeiro que foi sacrificado naquele primeiro momento quando a Páscoa foi estabelecida. E eu quero já te pedir então para você pegar a sua Bíblia e abrir aí no livro de Êxodo, capítulo 12. Fizemos aqui uma breve introdução, 11 minutos de introdução, e agora eu vou tentar acelerar um pouquinho, porque agora eu já sei que você já entendeu, já conhece a origem do coelho, do ovo de Páscoa. Vamos saber agora qual a origem então da Páscoa. Por que é que nós celebramos a Páscoa? Êxodo capítulo 12. Você abra a sua Bíblia ou você ligue a sua Bíblia no seu celular. Agora você pode mexer tranquilamente no seu celular durante esse período, tá bom? Para abrir a Bíblia, abra mesmo, não tem problema nenhum. Nós vamos ler aqui Êxodo capítulo 12, do versículo 21 até o 28. Eu quero que você siga essa leitura na sua Bíblia. Eu vou ler na minha versão, que é a versão NVI, do 21 ao 28. Êxodo 12, do 21 ao 28. Não tem 21 ao 28. Não tem 5, estou em Gênesis. É aqui. É o segundo. Êxodo 12, 21 ao 28. Tem sim, ó. Aqui diz assim: 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham o que? Um cordeiro. Escolham um cordeiro ou um cabrito para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. Diga, passará sobre a porta. Aleluia. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando os seus filhos lhe perguntarem: pais, eu quero que você responda isso aqui. Você diga mais uma vez. Quando os seus filhos lhe perguntarem: o que significa esta cerimônia? Respondam-lhes, diga aí, é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Vamos lá, irmãos? Pais, é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Um dia, o seu filho, a sua filha vai te perguntar: o que é esse negócio de Páscoa? Por que o coelho, pai? Por que o ovo? O coelho bota ovo, pai? E você vai ter que explicar para o seu filho e para a sua filha. E o Senhor já deixou uma instrução aqui. O dia que o seu filho te perguntar, você vai dizer o seguinte, não é? É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Amém. Só até aqui. Aleluia. Pois nós podemos ver aqui então nessa leitura que a Páscoa, ela nasceu neste momento. Não havia Páscoa, não havia celebração de Páscoa até este instante aqui que a Bíblia relata no livro de Êxodo. Êxodo significa saída. A tradução de Êxodo é saída, né? E nós lembramos bem
do que significa isso neste livro, porque o povo saiu do Egito. Por isso o nome Êxodo. O povo foi liberto do Egito. E nós conhecemos bastante essa história de como é que esse povo saiu do Egito. O que teve que acontecer naquele lugar para que aquele povo pudesse se retirar do Egito, onde estava sob o domínio da escravidão há mais de 400 anos. Há mais de 400 anos, aquele povo ficou escravizado. Então nós conhecemos bem essa história, né? Agora, a instituição da Páscoa, quem é que fez isso? Quem é que estabeleceu a Páscoa? Nós podemos ver no versículo 3 do mesmo capítulo. Se você está no capítulo 12, olha lá o versículo 3, o que diz aí. Vamos ler juntos aqui. Versículo 3 diz assim, eu vou preferir que a gente leia do 1 até o 3, tá? 12, 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, uma para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Sacrifício de um cordeiro. Foi o Senhor quem estabeleceu a primeira Páscoa. E houve ali então o sacrifício, houve o derramar de sangue, não é? E depois disso, então, todas aquelas famílias do Egito tiveram a condição de serem livres do Egito. Páscoa é sinônimo de libertação. Olha agora o versículo 7, que nós acabamos de ler o versículo 5. Vamos ler aqui. Todos os primogênitos, os 5 aqui, todos os primogênitos do Egito morrerão 12, 5. Vamos voltar aqui no 5. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Olha o 7. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês moram. Passem um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Olha, e o 8 diz assim, ó: naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. O nome Páscoa, que no grego se escreve Pascha ou Pasca, C-H-A, Pasca, esse é no grego, ou Pessah, que é no hebraico, significa passar por cima. Páscoa, o significado da palavra Páscoa é passar por cima. Olha que interessante. Nós começamos a ler aqui, e o Senhor diz que naquela noite, depois que as famílias comessem o cordeiro, todo ele, que fosse feito aquele sacrifício, e assassem o cordeiro e comessem o cordeiro, eles iam passar aquele sangue nos umbrais da porta, nas vigas das portas das casas, onde eles estavam se alimentando daquele cordeiro. E que à noite viria o anjo do Senhor, viria o próprio Senhor, algumas traduções dizem aqui, e passaria por cima das casas. Páscoa, passar por cima. É isso que nos remete, né, este nome,
passar por cima. Naquela noite, o anjo de Deus passou por sobre aquelas casas, todas no Egito. E onde ele via as marcas do sangue nas portas, o anjo passava e nada acontecia naquela casa. Tudo permanecia como estava. Mas, quando aquele anjo passava sobre as casas do povo egípcio, e não via, então, naquelas casas a marca do sangue, aquele anjo da morte, enviado por Deus, subtraía todo o primogênito daquela casa. Fosse uma pessoa, fosse um animal, todo o primogênito morria. Isso foi a instituição da Páscoa. E essa é a Páscoa judaica, porque aquele povo que estava no Egito era o povo judeu, era o povo de Israel, que ficou aprisionado durante mais de 400 anos lá no Egito. E esta Páscoa foi estabelecida para que houvesse a libertação daquele povo, daquele lugar. E para que houvesse a libertação daquele povo, o povo judeu, não é? O povo de Israel, o povo escolhido por Deus naquele tempo, foi necessário um sacrifício e sangue. Foi necessário sacrifício e sangue derramado. E o sangue foi colocado nos umbrais das portas. E percebam que somente aqueles que estavam debaixo deste sangue é que foram libertos e que foram guardados por Deus. Todas as demais casas que não tinham os umbrais, né, com o sangue daquele cordeiro, perderam o seu primogênito. E só naquele instante foi que o faraó não suportou e deixou que o povo se fosse do Egito. Por quê? Porque o faraó perdeu o seu primogênito, né? Foi a 10ª ação de Deus em sequência para que aquele povo fosse liberto. E Deus teve que usar de mão forte, poderosa, para que o primogênito do faraó morresse. E somente aí então ele libertou o povo, mas por alguns momentos, porque depois ele voltou atrás e foi perseguir este povo, não é? Mas o povo foi liberto. Agora, e a Páscoa cristã? Porque essa Páscoa que nós vimos em Êxodo é a Páscoa do povo judeu. Era só Israel que estava lá no Egito, aprisionado, e só Israel foi liberto da sua escravidão. E os judeus passaram a celebrar esta Páscoa, e a celebram até hoje ainda. Então hoje lá em Israel também e para o povo judeu espalhado pelo mundo, também é uma data muito importante, é uma data de celebração, também é feriado para o povo judeu. A Páscoa para eles é um feriado, não é? E é muito importante, celebrado até hoje. Porém, para o povo judeu, a Páscoa tornou-se uma tradição, tornou-se um ritual. Tornou-se uma tradição e um ritual. Se eu ler aqui a Bíblia, eu vou ler para vocês aqui, não precisa abrir, lá em João, tá? Vou ler João, capítulo 18, se você quiser abrir, pode abrir, não tem problema, para você ver que eu não estou, né, mentindo para você aqui, ó. João, capítulo 18, diz aqui, no versículo 28, 18, 28, diz assim, ó, olha que coisa interessante. Jesus estava diante de Pilatos. Jesus diante de Pilatos. E em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Vejam que a Páscoa tornou-se muito importante para o povo judeu, porque remetia àquele tempo em que eles foram libertos do Egito. Mas com o passar do tempo, a Páscoa tornou-se uma tradição.
um ritual, tanto que eles estavam tão cegos naquele dia, porque o Cordeiro de Deus estava lá no pretório, e eles não quiseram entrar no pretório, o lugar onde Jesus foi castigado, foi surrado, porque eles não queriam se contaminar, porque eles tinham que participar da Páscoa. Percebem isso? A tamanha religiosidade que se formou no coração daquele povo judeu, porque eles continuavam esperando ainda, e continuam até hoje, esperando o Messias. O Messias já veio, eles já o mataram, já o crucificaram, e não perceberam, continuam esperando. Portanto, a Páscoa que o povo judeu celebra ainda hoje, é aquela Páscoa de Êxodo, mas que se tornou uma grande tradição, porque eles se tornaram, infelizmente, um povo muito religioso, mas cego, com o coração cego, endurecido, que não perceberam naquele dia, e até hoje não perceberam ainda, que o Cordeiro já veio, que o Cordeiro foi morto, e que o Cordeiro de Deus ressuscitou. Eles não perceberam isso. Aí, o que foi preciso acontecer então? Foi preciso estabelecer a Páscoa cristã. Por quê? Porque aquela Páscoa de Êxodo, ela não é inválida, mas ela se tornou uma tradição simplesmente para o povo judeu. E aí Cristo veio. Se nós olharmos aqui então a Páscoa cristã, ela representa o nosso resgate da escravidão do Egito também. Que Egito é esse, meu irmão? Você já esteve no Egito alguma vez? Você já esteve lá, Santana? Não foi, Santana? Não mente, Santana. Você nunca esteve no Egito? Ah, não acredito. E aí, Ade? Nunca esteve no Egito também, Adeilson? Misericórdia. Irmão Valamir, já esteve no Egito? Já passou por lá? Ah, aleluia. Alguém aqui. Porque, irmãos, eu já estive no Egito. Durante muito tempo eu estive no Egito. Mas que Egito é esse, irmão Hudson? Irmãos, a Bíblia nos fala que Jesus veio para nos resgatar do Egito. Que Egito é esse? É o pecado. Veja que lá no Egito, né, no país mesmo, o povo de Israel foi liberto, porque houve derramamento de sangue, houve o sacrifício do Cordeiro, que remetia ao que iria acontecer 2000 anos depois, praticamente, com a vinda de Jesus, que foi mais ou menos o tempo que a gente calcula que foi de Êxodo até a chegada de Jesus, e depois Jesus para cá mais 2000 anos, então já fazem 4000 anos, pelo menos, que esse sacrifício aconteceu, o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Portanto, nós, o irmão Valamir, o Adê, o Santana, o Hudson, e os demais irmãos, eu acredito que viveram, conheceram bastante o Egito. Eu conheci demais o Egito. O Egito, na minha vida, na sua vida, representa uma vida de pecado, uma vida de erro, de engano, uma vida afastada da presença do Senhor. E não havia como, não havia uma maneira de ser retirado do Egito, se não houvesse o sacrifício de Jesus. Na minha vida não tinha como, meu irmão. Eu estava preso no Egito. Talvez você estivesse, ou se encontrou em algum momento da sua vida, preso, aprisionado no Egito. O pecado, sempre que vinha, você não conseguia dizer não para ele. O pecado tinha poder sobre a sua vida, sobre a minha vida. O pecado era praticamente o nosso Senhor. Ele mandava e eu obedecia e você obedecia. Muitas vezes até eu acredito que você, com desejo de se libertar, fazia promessas,
e tantas outras coisas para tentar, de alguma maneira, não pecar mais. Mas quando você menos esperava, lá estava você de novo em pecado, chateado, entristecido, com o coração ferido, porque você não desejava, mas o poder do pecado era tão grande sobre a sua vida, sobre a minha vida, que nós não conseguíamos dizer não ao pecado. Jesus, a Páscoa cristã representa o nosso resgate da escravidão do pecado. Isso está em 1 Pedro, do 1 ao 18 e 19. A mudança da nossa maneira vazia de viver. Maneira vazia de viver. Você acredita que tem muita gente hoje, possivelmente muito triste, muito entristecida porque ninguém lembrou dela e deu um ovinho de Páscoa? Você acredita que tem gente possivelmente amargurada hoje, com o coração lá assim, em frangalhos? E frangalhos é um nome tão terrível, lembra frango, não é? Então, mas tem gente com o coração tão apertado, amargurado, porque não recebeu um ovinho de Páscoa. Deve estar de mal com um monte de gente hoje, porque não foi lembrada. Esqueceram do meu ovinho de Páscoa. O sacrifício de Jesus, a Páscoa cristã, representa o nosso resgate da escravidão do pecado. Aleluia. E a mudança da nossa maneira vazia de viver. Você acredita que uma pessoa que está chateada neste momento, às 8h03 da noite, lembrando de alguém, não me deram meu ovinho de Páscoa, você acredita que essa pessoa tem uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida abençoada? Não. Uma pessoa que tem esse sentimento, é certo que ela tem uma vida tão vazia, tão necessitada de paz, que muitas vezes a falta de um ovinho causa uma tristeza tão grande no coração dessa pessoa. Olha, o que aconteceu na cruz há 2000 anos com Jesus foi profetizado no Antigo Testamento, em Isaías 53:7. Eu vou abrir para você aqui, você nem precisa abrir também não, eu vou ler aqui, Isaías 53, versículo 7. Olha como a Bíblia é linda. Olha o que dizia, olha o que disse o profeta Isaías há séculos antes de Cristo ir à cruz. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a boca, foi levado ao matadouro. O profeta Isaías profetizou isso muito antes de tudo isso acontecer. Então nós vemos no Antigo Testamento, no livro de Êxodo e também em Isaías, o anúncio, a figura daquilo que iria acontecer séculos adiante. O cordeiro seria imolado, sacrificado. O cordeiro, o sangue do cordeiro seria derramado. O povo seria liberto. Você tem consciência de que você é povo liberto? Tem consciência de que você foi alvo e continua sendo alvo da graça de Deus? Que o Pai enviou o seu Filho para morrer na cruz, para sangrar totalmente na cruz por você? Que Satanás foi derrotado na cruz? Que ali o Senhor consumou o plano de Deus, quando disse: Pai, está consumado. Ele consumou tudo na cruz, a sua vitória, a minha vitória, porque na cruz nós ganhamos vida eterna. Este é o significado da Páscoa, porque o nosso Deus morreu na cruz, mas Ele não ficou preso
à cruz. Ele não está mais na cruz. O nosso Deus, o seu Deus, Jesus, que nome gostoso de dizer, Jesus, Ele ressuscitou. O nosso Senhor ressuscitou e hoje é domingo de celebração, não de choro, não de tristeza, porque o nosso Deus ressuscitou, está vivo, está presente aqui, está entre nós. Ele enviou o seu Espírito para fazer morada em você. Que privilégio! Que privilégio! Ô Edivaldo, fala aí. Você tão feio assim, ser escolhido para ser morada de Deus, Edivaldo. Aleluia! Glórias a Deus, eu também, né? Fraco, feio, gordo. Mas eu fui escolhido para ser morada de Deus. Que privilégio! Né? Mas o mundo está se esquecendo disso. O mundo está se lembrando que a Páscoa é dia de coelho e chocolate. É isso que o mundo celebra nesta data. É isso que as pessoas fazem. Virou um comércio, é um comércio simplesmente. É o coelho e é o ovo de Páscoa. E eu pergunto para você, meu irmão, daqui a 20 anos, você que tem filhos pequenos agora, daqui a 20 anos, será que o seu filho, a sua filha vai ter consciência de que Páscoa não é coelho e chocolate? Será que o seu filho e a sua filha terão consciência de que Páscoa remete a tudo o que Jesus fez na cruz por nós? E nós somos responsáveis, pais, avós, tios, você que tem crianças ao seu lado, olha lá, a criançada linda aqui, ó. Pode dar o ovinho de Páscoa, mas tem que explicar, olha, Páscoa é uma celebração, porque nós recebemos na Páscoa, há 2000 anos atrás, a nossa libertação do poder do pecado. Hoje você e eu podemos dizer não para o pecado. Glória a Deus. Por quê? Porque em nós habita o Espírito de Deus e o sangue de Jesus foi derramado por nós. Então hoje nós temos condições, meu irmão, de dizer não para o pecado. Ele vem, mas você pode dizer não. Eu escolho Deus. Eu escolho o meu Jesus. Eu não quero perder, eu não quero voltar para o Egito. Eu não quero voltar a morar no Egito miserável, comendo alho e cebola, vivendo uma vida de pecado novamente. Não, eu já recebi do meu Senhor a minha libertação. Oh, aleluia! O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ia ressuscitar no domingo, e por isso nós chamamos de domingo de Páscoa hoje. A paixão começa na sexta, não é? E paixão, irmãos, muitos confundem. Essa paixão é o sofrimento. Paixão é sofrimento. Se você não entende muito bem, pense, já esteve apaixonado alguma vez? Sofre ou não sofre? Sofre. Então a paixão de Cristo foi o sofrimento de Cristo por você e por mim. Para encerrar, ele traz a Páscoa, é símbolo de libertação, de liberdade, e o Senhor traz, pela sua morte e ressurreição para nós, primeira coisa que o Senhor traz aos nossos corações, e deve trazer, e você deve perceber isso neste dia, Ele traz arrependimento. Traz arrependimento, acompanhado de perdão.
nós recebemos o perdão do Senhor também. Seu sangue foi derramado sobre você e sobre mim, e nos redimiu, pagou os nossos pecados. Então o Senhor traz arrependimento, traz perdão e traz vida. E eu quero dizer para você, igreja do Senhor, que a cruz não foi o fim. A cruz, para você e para mim, foi o recomeço. Nós nascemos na cruz com o Senhor, fomos crucificados na cruz com o Senhor, mas renascemos da cruz para uma nova vida, para uma vida abundante, que é o que o Senhor tem para nos dar. Mas nós precisamos ter esta consciência. E eu desejo encerrar. Cadê o Vinícius, filho? Toca um louvor aqui. Eu quero que você se coloque de pé, meu irmão. E nós vamos encerrar este culto de Páscoa, que agora você já sabe que significa passar por cima, que foi aquele dia em que o anjo da morte passou por cima das casas e libertou aquele povo do Egito. Da mesma maneira o Senhor fez com você e comigo. Ele foi crucificado, derramou o seu sangue no madeiro, e pelo seu sangue, nós fomos sarados. Quem já foi sarado por Jesus aí? Você está debaixo do sangue do Senhor, do sangue do Cordeiro. E eu quero cantar um louvor com você, porque em nosso coração tem que haver alegria, porque Ele ressuscitou e nos trouxe vida, e tem nos dado vida abundante. E se o seu coração está cheio de vida, cheio de gratidão por tudo que o nosso Senhor Jesus fez na cruz, eu te convido a cantar esse hino, que fala sobre isso, que o nosso Deus está vivo, e porque Ele está vivo, nós cremos, temos esperança de um dia nos encontrarmos com Ele, e podemos dizer assim: Jesus, puxa vida, Jesus, obrigado. Caramba, Jesus, o Senhor se entregou por mim, um porcaria como eu era, Senhor. O Senhor, caramba, se o Senhor tivesse se entregue por alguém bom, alguém bondoso, mas não, o Senhor se entregou por mim, Jesus, pecador, errante. Oh Jesus, meu coração está grato a Ti, a Tua igreja está grata a Ti, e nós podemos cantar a Ti, Senhor. Aleluia. Vamos cantar então. Pode aumentar aí. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Ô glória! Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. O coral está aí, vem coral, vem aqui à frente, coral. Você que adorou o nosso Deus hoje com o cântico, vem aqui, coral. Nós queremos orar com vocês. Vocês trabalharam duro esses dias, tantos ensaios, altas horas da noite, altas horas, quantas madrugadas eu fiquei sabendo que vocês ensaiaram para entregar o melhor ao Senhor, e entregaram o melhor ao Senhor. Deus está grato, Deus certamente se alegra com tudo aquilo que a igreja se propôs a entregar ao nosso Deus nesses dias. Então você vai ter a oportunidade agora de cantar um pouco mais a esse Deus, porque Ele é um Deus vivo, presente. E nós vamos nos juntar aqui, um grande coral,
com a igreja, ou a noiva do Senhor, para cantarmos a Ele, porque Ele vive, meu irmão. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, nós podemos descansar no Senhor. Aleluia. Vamos cantar, meus amados. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Oh, aleluia. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho. Deus enviou. Aleluia, Jesus. Seu Filho amado. Vamos cantar mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Oh, aleluia. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Meu irmão, você tem a oportunidade nesta noite de conhecer, de experimentar esse amor. Sabe, agora que você entendeu tudo que o Senhor Jesus fez na cruz por você e por mim. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como é que está o seu coração. Mas o Senhor deseja te dar nova vida. Deseja, sabe, te dar vida eterna. Não alguns momentos de alegria e de felicidade apenas, mas o Senhor deseja e pode te dar vida nova. Então talvez você esteja nos visitando aqui e você nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida nas mãos do nosso Senhor, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa noite você vai ter essa oportunidade. Se você entendeu a palavra do Senhor, se você entendeu tudo que Cristo representa em nossas vidas, e você deseja ter uma nova vida, você tem a oportunidade então de vir aqui adiante, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Então eu faço esse convite. Nós não podemos ir embora nessa noite
sem te convidar, sem dar a você essa oportunidade. Se há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, não entregou todo o seu ser ao nosso Senhor Jesus, você tem essa oportunidade. Há alguém, vem aqui adiante correndo, nós queremos orar com você, abençoar a sua vida. Há alguém, vem aqui. Se você ainda não fez isso e sente no seu coração o desejo, vem aqui. Tem alguém que queira fazer isso, entregar a sua vida nessa noite ao nosso Deus? Se não tiver, nós vamos para a conclusão. Tem uma pessoa, aleluia, vem aqui, ô glória, aleluia, vem aqui, meu irmão, vem entregar a sua vida ao nosso Deus, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Que decisão inteligente, entregar a vida ao Senhor Jesus. Eu vou pedir que a irmã Roseli, vem cá, vem orar com essa irmã aqui, aleluia. Ela quer entregar a vida ao Senhor e você vai orar com ela, não é? Sendo testemunha, como toda a igreja, de que essa irmã tomou nessa noite a decisão mais importante da sua vida, entregar os seus caminhos ao Senhor. Enquanto isso, nós vamos fazer mais um louvor, não é? É isso? Animado, glórias a Deus. Depois então, amém. Então feche seus olhos, igreja, estenda as suas mãos para cá e nós vamos orar com essa irmã, que agora passa a ser chamada também filha de Deus. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Aleluia, Deus abençoe. Irmã Vivi, por favor. Glórias ao Senhor Jesus. Glória a Deus. E Ele vive.
com falha de som, não. Aleluia. Glória a Deus. A cruz está vazia, amém? Estenda as suas mãos e receba a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo continue convosco agora e para todos sempre. E todos digam amém, amém. E que a Páscoa seja na vida de cada um de nós, todos os dias, todos os momentos.